Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e neste vídeo eu quero falar sobre 3 conceitos fundamentais para um atendimento bioniano, ou seja, aquilo que o Wilfred Bion nos propõe como sendo algo fundamental para que o analista real aconteça, exerça. Na verdade, ele propõe a quebra do narcisismo do analista, assim como seria necessário para a função materna e paterna no início da vida daquele sujeito. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que seria sem memória, sem desejo e sem ânsia de tentar entender o teu paciente, sem ânsia de compreensão. Como são conceitos importantes e eu quero dar uma atenção especial para cada um deles, vou dividir esse vídeo em 3 partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar do sem memória. Porém, não significa que ele aconteça primeiro ou por último ou depois. São conceitos que acontecem juntos. Vamos entender um pouquinho mais então o que seria sem memória para Bion? Bom, esse aqui é o Wilfred Bion. E ele nos propõe que o analista retire toda a sua memória. Isso mesmo, tudo aquilo que o seu paciente te disse numa sessão anterior precisa ser deixado de lado. Não significa que você não vai se lembrar. É claro que você se lembra. Porém, toda vez que um paciente menciona uma história, ele precisa tocar nela novamente. Ele precisa relembrar os fatos. É isso que vai promover o processo de cicatrização daquela ferida. Eu costumo usar um exemplo na clínica, um pouco grosseiro, reconheço, mas que me parece mais palpável para a gente entender esse processo. Às vezes as pessoas não compreendem como que elas podem melhorar se elas só vêm e falam sobre aquilo que está acontecendo. Então imagina comigo que você tem ali uma ferida na sua pele, um corte que você tenha feito na pele, mas que você nega esse corte por não ter tolerância à frustração. Você não consegue reconhecer o corte e se responsabilizar por ele, para o cuidado com ele. Então você nega, você tenta esconder, você tenta camuflar, você tenta apagar aquilo de alguma forma. Só que esse processo de tentar esconder e de negação provoca uma infecção nesta ferida. Então ela fica ainda mais dolorosa. Nesse momento, o sujeito só está sentindo dor, mas ele não está vivendo a dor, porque ele evita que aquela ferida cicatrize, porque o tempo todo ele está colocando coisas para negá-la. Quando o seu paciente vai para análise, e a cada vez que ele menciona aquela história de novo, independente da quantidade de vezes que ele vai precisar falar sobre aquilo, porque ele pode falar sobre aquilo por um ano. E eu não estou exagerando, ele pode te contar a mesma história durante todo um ano ou mais, um período maior, e não significa que ele esteja contando da mesma maneira, porque os personagens vão mudando. A importância deles vão se alterando conforme ele vai relembrando aquilo. Cada vez que ele fala sobre aquele vazio, sobre aquele sintoma, sobre aquele fato, é como se ele higienizasse aquela ferida e fizesse um novo curativo. Então, esse curativo vai ser preciso que ele seja repetido várias vezes. Se o teu paciente chega para você e te diz assim: "Ah, você lembra de fulano de tal que eu mencionei? Lembra daquela história que eu te contei?" A ideia ideal seria que o analista trouxesse uma abstração, um adiamento da tua memória, que seria uma satisfação para o analista, porque a sociedade vê que aquele sujeito que lembra, ele é inteligente, então traz ali um falso prazer para o ego.
do sujeito de que, me lembro daquilo que você me falou há 2 anos atrás. Então isso alimenta o ego do analista. Então o analista que ele está deixando isso de lado, quebrando o seu narcisismo, ele menciona: como foi mesmo? Quem era mesmo aquela pessoa? Porque ali ele abre um espaço para que aquele paciente reviva aquela história. A cada momento, nós estamos aptos a ver pequenos fragmentos de realidade. A gente não consegue ver por 360 graus. Você tem teu ângulo de visão. Então, cada nova oportunidade que você já viu alguns elementos, ali você se abre para ver outros detalhes que antes você não tinha percebido. Quem aqui que me acompanha nesse vídeo já assistiu um filme 2, 3, 4 vezes, ou mesmo leu um livro, ou qualquer que tenha sido o vídeo que você tenha visto, e você se atente a um outro detalhe e fale: nossa, não tinha reparado nessa coisa, não tinha reparado nesse detalhe. Percebe? Essa é a ideia do sem memória para Bion. Até porque a nossa memória é falha. Pois é. Nós só vamos nos lembrar daquilo que é conveniente. Por quê? Porque quando você está cindido com a realidade e com raiva de alguma pessoa, você não vai se lembrar das coisas boas que essa pessoa te fez. Muito pelo contrário, você vai ficar promovendo ali uma masturbação mental de coisas ruins para que depois você evacue no outro quando ele chega. Você não fica ali olhando com raiva de alguém e pensando: nossa, aquela pessoa me tratou bem nesse momento. Ela foi gentil nesse outro. Não é por isso. Você fica remoendo aquilo que a pessoa te fez de mal. Percebe? Então a tua memória é seletiva. Assim como quando você tem baixa tolerância à frustração e não consegue reconhecer as partes daquele sujeito que são dolorosas, é muito provável que você anula tudo aquilo que o sujeito tenha te feito de mal e fique só revivendo as coisas boas que aquele sujeito te ofereceu. Isso é o que a gente falaria na esquizoparanoide de Melanie Klein. Se você não sabe a respeito disso, eu vou deixar nos cards um vídeo que eu explico sobre a teoria das posições. Bom, o sem memória para Bion é muito importante, porque neste caso eu estou permitindo que o meu paciente seja um paciente diferente. Já que o Bion tem uma proposta que é muito importante, sobre um sujeito em constante transformação. Eu já não sou mais a mesma ao final desse vídeo. E você que está me assistindo já não é mais o mesmo depois de ter assistido esses pequenos minutos. Bion é tão enfático que ele diz assim: a pessoa, o sujeito, ele já não é mais o mesmo quando ele termina uma frase. Percebe? Porque ele já se transformou com aquele conteúdo. Já houveram pequenas transformações ali que mexeram com ele. Então, quando você permite receber um paciente novo a cada encontro, você abre essa possibilidade de transformação. Você respeita que aquele paciente da sessão passada talvez tenha dito que o céu era vermelho e que esse paciente de agora está dizendo que o céu é azul. Eu não vou ficar confrontando um paciente com o outro, até porque o meu paciente se transformou. Ele viveu outras experiências assim como eu. Se o analista é real e ele está aberto ao processo analítico, ele se transforma no encontro com o paciente. É por isso que só dá para estar com um paciente em que eu possa amá-lo. Um paciente que eu possa sentir saudade dele, que eu possa estar feliz com a sua chegada. Porque só o amor transforma. O paciente que me gera um incômodo e um desgaste, que fico, nossa, daqui a pouco vai ser aquela pessoa. Você olha no relógio e passaram 5 minutos, você fica, nossa, hoje essa sessão vai ser extensa. Ele tem algo de errado nesse vínculo, então ele precisa ser revisto, porque eu preciso estar ali aberto àquele paciente. Caso contrário, o tratamento tem grandes possibilidades de não tiver grandes transformações.
É claro que a gente está falando de uma dupla analítica. Então, não é só o analista que produz, não é só o paciente que produz, é sempre a dupla. Os dois constroem juntos. O paciente está aberto ao tratamento e o analista oferece para ele todos os recursos possíveis para que ele consiga caminhar. Sem memória é fundamental para um analista bioniano. Receber o seu paciente como se fosse a primeira vez que você está vendo ele. Você só se lembra do nome porque está na tua agenda. E de novo, não quer dizer que você não vai se lembrar, não quer dizer que você não vai ter ali uma lembrança do que ele disse. A questão é que eu consigo deixar de lado o meu pequeno prazer de saber tudo e estar aberto para que o paciente me conte. É ele que tem todas as informações. E também é um momento onde o Bion propõe que você deixe tudo de lado, aquilo que você sabe sobre psicanálise, sobre a vida, sobre qualquer conceito. Nossa, mas então como que eu trabalho em análise? Porque no momento da tua análise não é o momento de ficar ali remoendo e tentando encaixar a fala do teu paciente a cada conceito. Essa fala aí deve ser processo primário, isso é resquício de complexo de Édipo, essa é uma cota de narcisismo. Não funciona assim uma análise. Tudo isso que você estuda sobre todos os conteúdos de psicanálise servem para que o analista tenha uma sensibilidade. Por isso é importante a análise pessoal desse analista, para que ele possa criar modelos internos que vão dar para ele uma sensibilidade para caminhar com o paciente, sem ficar entulhado, sem ficar saturado de tanta teoria psicanalítica, mas aberto a ouvir o paciente, a aprender com ele sobre a experiência dele. Já que a história do teu paciente você não vai encontrar em nenhum livro. Não existe um livro em psicanálise onde você abre e veja, história tananã, aí com a consequência tananã, então o que eu vou dar o desfecho é tananã, sabe? Não tem isso. A história do teu paciente é singular. Ela nunca aconteceu antes. Ela é única. Por mais que tenham nuances parecidas, não é a mesma coisa. Por mais que você possa ter vivido algo muito próximo, e isso é muito importante, porque em hipótese alguma eu posso usar a minha experiência, a minha vivência, a dor que eu tive como um instrumento para medir a dor do meu paciente. É preciso sempre respeitar a dor dele, o que ele diz. Nas próximas descrições vai ficar ainda mais fácil de vocês entenderem. Então, basicamente, sem memória para Bion é o analista real que consegue adiar o seu desejo de satisfação, renuncia àquilo que ele se lembra, renuncia àquela memória para que ele possa ouvir novamente. De novo, de novo e de novo. Quantas vezes forem necessárias. Não existe um limite para uma repetição de uma história. Existe uma necessidade. Enquanto analista, eu preciso respeitá-la. Bom, no vídeo de hoje ficamos por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre sem desejo e sem ânsia de tentar compreender o paciente. Um beijo para vocês e, claro, aproveita e já se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acredita que vai gostar desse conteúdo, para que essa informação consiga se expandir e alcançar outras pessoas, outros profissionais. Fica aqui o meu abraço e até uma próxima. Tchau, tchau!